Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 7. E existe diferença entre a obediência e a submissão? Claro que existe. Há crente que é obediente, mas não é submisso. Há crente que é submisso e não é obediente. Bom seria que cada um de nós fôssemos obediente e submisso à liderança da igreja, à liderança do Espírito Santo, à liderança da palavra, à liderança do teu pai espiritual, da tua mãe espiritual, do teu líder espiritual. O problema de muitas pessoas é que elas não querem obedecer e outras não querem ser submissas. Hoje, no século presente em que estamos vivendo, encontramos por aí ovelhas que não congregam em igreja nenhuma, nem querem marcar compromisso em igreja nenhuma, não querem membrar em igreja nenhuma. Por quê? Porque não querem obedecer, nem querem ser submissas, não querem marcar compromisso, não querem ser dizimista, não querem dar satisfação das suas ações, das suas atitudes. Eles querem mesmo ser pessoas livres, congregar em casa, congregar na internet, ir para a igreja onde deseja, visitar outras, ficar pulando de galho em galho, mas não quer marcar compromisso de membresia em igreja nenhuma, para não dar satisfação à autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: obedecei aos vossos guias. Em outra tradução diz assim: obedecei aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Vamos ler o versículo novamente, para nós entendermos. Este versículo está falando de autoridade espiritual. Está falando que você, como ovelha, precisa obedecer à sua autoridade espiritual. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 7. Obedecei aos vossos guias. Obedecei. A Bíblia separa bem o que é obediência de submissão. E depois ela diz: e sede submissos para com eles. Eles quem? Os vossos guias, os vossos pastores, pois velam por vossa alma. O que é velar pela alma? É vigiar pelas ovelhas, é cobrir as ovelhas com oração, é cuidar das ovelhas. Eles velam, os pastores velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Quem vai prestar contas do rebanho é o pastor, é o anjo da igreja que está à frente do rebanho, para que façam isto com alegria e não gemendo, ou seja, que o pastor da igreja, que o anjo do rebanho possa fazer
arrebanhar, cuidar com alegria e não gemendo, não tomando remédio, não indo para o hospital, não machucando o coração do seu pastor. Ele tem que fazer com alegria, ele tem que cuidar do rebanho com amor, ele tem que estar vigiando e velando pelas ovelhas. Esse versículo deixa bem claro que obedecer e submissão, uma coisa é diferente da outra. Tem pessoas que obedecem, mas não é submisso. Tem outras que são submissas, mas não é obediente. E quando você procura o significado da palavra obediência, significa submissão, humildade, dócil. Quando você procura o significado da palavra submissão, ela tem um significado a mais. Ela tem algo a mais, a palavra submissão. A pessoa que é submisso, ela é uma pessoa que respeita, ela é uma pessoa resignada, ela é uma pessoa conformada. Quando você vê um crente dizendo: eu não me conformo com o sistema, eu não me conformo com isso, eu não me conformo com aquilo, eu não aceito isso, eu reprovo isso, reprovo aquilo, você imediatamente identifica que esta pessoa é insubmissa. Ela pode obedecer, mas dentro dela tem uma semente, uma raiz de insubmisso. Acho que é melhor desligar o ar-condicionado, viu, mano? Tá muito frio, tá? Então a pessoa insubmissa, ela tem isso dentro dela. A semente. Tudo ela fica insatisfeita. O crente obedece uma ordem, um pedido. E quem obedece, obedece normas, obedece leis, obedece estatutos, etc, etc, etc. Isso daí é obedecer. Mas quando você vai para submissão, a pessoa ser submisso não precisa ordenar, não precisa pedir, não precisa colocar normas para ela, porque no natural ela já cumpre sempre um pouco a mais do que se pede. Quando uma pessoa, um crente, cumpre sempre um pouco a mais do que se pede, essa pessoa é uma pessoa submissa. Obedecer é fácil, porque obedecer, você vai obedecer a norma que está decretada, você vai obedecer a lei, você vai obedecer o estatuto, você vai obedecer. Mas quando se trata de ser submisso, aí é diferente. Porque a obediência é uma prática de ações que o homem vê. A submissão é uma atitude que nasce voluntariamente de dentro do teu coração e você faz a mais do que está se pedindo, a mais do que se está ordenando, a mais do que se está cobrando. Você cobra algo e o crente faz sempre a mais. Essa pessoa é uma pessoa submissa. Abra sua Bíblia em Filemon, versículo 21. Nós entendemos neste versículo que submissão é sempre fazer algo a mais do que se pede. Nós entendemos neste versículo que obedecer
é você obedecer aquilo que está prescrito, aquilo que se pede, aquilo que se exige, aquilo que se cobra, aquilo que se manda. Você pratica a obediência, mas quando se faz numa atitude voluntária, a mais do que se está pedindo, aí sim você é uma pessoa submissa. Filemão, versículo 21. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá. A primeira frase do versículo revela a obediência. Vamos para a segunda frase do versículo. Sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Quando o crente pratica ainda algo mais do que lhe pede, do que o pastor pede, do que a liderança pede, do que o seu irmão pede, quando ele pratica algo a mais, ele é uma pessoa submissa. E é interessante, nessa palavra de obediência e submissão, nós não podemos deixar de falar da vida do obreiro. É quase inerente submissão, obediência e obreiro, porque o desejo de cada pastor é preparar obreiros, preparar homens para futuramente dar o segmento da igreja. Homens que reputação ilibada, homens que preguem a palavra, homens que amem a igreja, homens que façam a obra de Deus com carinho e com amor. Quanto mais o obreiro dá um passo ao altar, os santos dos santos, mais os seus olhos espirituais se abrem. Dá para entender isso? O obreiro é auxiliar, ele está na porta. O obreiro é diácono, ele caminha no meio da igreja. O obreiro é presbítero, ele já senta no púlpito. E de evangelista para pastor, a coisa vai apertando, a responsabilidade vai aumentando, e tudo que ele deseja do seu episcopado, dos seus graus eclesiásticos, cada passo que ele vai dando ao altar, aos santos dos santos, ele é consagrado ele é apresentado a auxiliar, depois ele é consagrado a diácono, depois é consagrado a presbítero, depois é ordenado a evangelista, depois é ordenado a pastor. Cada degrau dessa escada eclesiástica, os olhos espirituais vão abrindo. E tem obreiros que os olhos dele vai abrindo, ele vê anjos, ele vê fogo, ele vê o altar fumegando. Já tem outros obreiros que quanto mais os olhos espirituais dele vai abrindo, mais ele vê defeitos, mais ele vê falhas, ele vê erros. Quando a pessoa entra por este caminho de só enxergar falhas, só vê erros, só vê defeitos, o ministério desta pessoa, a caminhada eclesiástica desta pessoa vai naufragando. Vai naufragando. Quando um obreiro entra por este caminho, só vê defeitos, só vê falhas, só vê erros, ele não vai longe,
A qualquer momento, a qualquer instante, é só uma questão de tempo. Ele vai naufragar, porque ele não vai ter êxito na sua caminhada eclesiástica. Igreja não é lugar de ver defeitos, de ver falhas, de ver erros. Igreja é lugar de ver anjo, de ver fogo, de ver o altar fumegando, de ver o Espírito Santo agindo, de dedicar a sua vida à palavra de Deus, ao louvor, e amar os irmãos, e saber que cada um de nós aqui temos defeitos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você acredita nesta palavra, dê uma glória para Jesus. Cada grau eclesiástico é alguns passos para o altar. Cada conhecimento adquirido é alguns passos para o altar. O obreiro, quando começa a estudar teologia, não estou dizendo todos, alguns, quando começam a estudar teologia, pastor da igreja para ele é de igual para igual. E não é assim. Por isso que muitos pastores de igreja olham para o estudante de teologia de soslaio, evita dar oportunidade, porque ele é cheio de questionamento. Ele olha para o pastor e vê que o pastor não tem anel nenhum, não tem formatura nenhuma, não tem teologia. O pastor, ele não pode ter anel, ele pode não ter formatura, ele pode não ter teologia, mas ele tem um cajado na mão, ele tem uma chamada, ele tem um mistério de Deus na vida dele. E quanto a isso, não podemos de maneira nenhuma bater de frente com o anjo da igreja. Você pode ter anel no dedo do pé, você pode ser formado em filosofia, em psicologia, em teologia, ser doutor, ser PhD, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas você não pode jamais bater de frente com o anjo da igreja. Mesmo que ele fale para o mole, para o via, respeita o anjo da igreja. Ele é o anjo que está com o cajado, ele é o homem que tem a chamada, ele é quem toca o rebanho, ele é quem tem a responsabilidade de levar as ovelhas ao encontro do Senhor. Respeite o anjo da igreja e nunca bata de frente com ele. Por isso que o obreiro, ele tem que saber a diferença do que é ser obediente e do que é ser submisso, para ele praticar essas coisas. Praticar a obediência e praticar a submissão, ele vai saber honrar os seus líderes, vai saber respeitar o seu pastor, respeitar a sua liderança, respeitar aquele que está em cima, acima dele. E isso é muito importante saber isso. A teologia, o grau eclesiástico, o conhecimento e alguns dons espirituais idolatrados pelo fã-clube deixa o crente inchado, dono de si mesmo, cheio de axiologia. Obedecer para ele já não é o caso, e submissão é coisa do passado. Nunca deixe a posição que Deus te deu te tornar um crítico da obra de Deus. Nunca deixe isso acontecer. Existe um veneno se espalhando no meio da igreja dos dias atuais. A crítica destrutiva. As pessoas saem destilando este veneno dentro da igreja. A crítica destrutiva. Critica um, critica quem canta, critica quem prega, critica a irmã do ciclo de oração, critica a irmã da CIB, critica os jovens e sai criticando, e as críticas destrutivas, ela vai destilando um veneno de morte,
um veneno negativo, e muitas ovelhas, com o passar do tempo, vai morrendo. Você chega para uma ovelha e fala: mas como você canta ruim? Isso aí é uma semente maligna que você jogou na mente daquela pessoa, e talvez nunca mais ela abra a boca para cantar. Igreja é lugar de vida. Igreja é lugar de palavra doce. Aleluia. Igreja é lugar de palavra positiva. Igreja é lugar de palavra de ajuda. Igreja é lugar de palavra para levantar, para dar força. Igreja é lugar de você chegar do lado do seu irmão triste e alegrar ele com a palavra de ânimo, dar sobre ele uma injeção de ânimo, uma injeção de alegria, uma injeção de força. Igreja é lugar de você fazer o seu irmão se sentir bem. Glória a Deus. Amém. Igreja é lugar de vida. Existem muitas palavras de morte caminhando dentro das igrejas. Existem muitas ovelhas morrendo psicologicamente por causa de palavras malignas, negativas e de críticas destrutivas. Que o sangue de Jesus nos cubra e que possamos pegar essas críticas destrutivas, colocar na lata do lixo. Amém. Glória a Deus. A crítica destrutiva é uma lepra que se expande dentro das igrejas nos dias atuais. Quem discorda com a obra de Deus, quem enxerga só defeitos e falhas, quem vive murmurando para um e para outro, está destilando veneno dentro da casa de Deus. E este veneno, aos poucos, vai matando o rebanho. Vocês já ouviram falar da experiência científica do sapo da água morna? Fizeram uma experiência científica com o sapo. O cientista colocou o sapo dentro da água fervendo. Ele bateu lá, pulou, pô, foi embora. Mas o cientista colocou uma panela no fogo, colocou água fria e colocou o sapo dentro. A água estava fria, ele ficou. E a água foi esquentando suavemente. O sapo morreu cozido. Porque ele não sentiu a noção do perigo. Assim é o veneno da crítica destrutiva dentro da igreja. Ela não mata de uma vez. Ela não queima para você pular o laço de morte. Ela vai chegando aos poucos, suavemente, sorrateiramente, e daqui a pouco aquela ovelha está morta. Quantas ovelhas por aí desviadas por causa de uma crítica destrutiva? Cantava, não canta mais, pregava, não prega mais, profetizava, não profetiza mais, era de púlpito, não é mais, fazia a obra de Deus, não faz mais, porque um dia alguém deu uma crítica destrutiva e lançou a semente maligna naquela mente, e só era o que o diabo queria. Essa semente era o que ele desejava e almejava. E depois que a semente chegou na mente daquela pessoa, o diabo começou a colocar água todo dia para regar, para que a semente brotasse. E ela brotou e cresceu e se tornou uma árvore de negatividade, de incapacidade, de tristeza, de angústia. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não sei de nada, eu não canto, eu não prego, eu não sirvo para nada nesta vida. E foi saindo, e hoje está desviado, fora da igreja, porque a crítica destrutiva matou aquela ovelha,
como morreu o sapo na água morna. Quem é desobediente, é insubmisso, nunca aceita que é doente espiritual. Uma pessoa desobediente e submisso, ela precisa se tratar. E precisa de um tratamento forte. E de uma séria libertação. Para deixar de ser desobediente e deixar de ser insubmisso às autoridades espirituais. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: se você estiver disposto a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Veja o início do versículo. Se você estiver disposto a obedecer. Ou seja, para obedecer você tem que ter uma disposição, uma voluntariedade. Nada é obrigado na casa de Deus. Nada é obrigado. E Deus não quer nada obrigado de ninguém. Deus não quer você fazendo a obra obrigado. Deus quer você fazendo a obra com voluntariedade de coração. Aleluia. Glória a Deus. Quem é obediente, mas lá dentro não está querendo ser obediente, essa pessoa é insubmisso. Para Deus você obedece e lá dentro de você, zero de reclamações, nada de murmuração. Então você é uma pessoa submisso. Às vezes obedecemos para ser educado, às vezes obedecemos para não causar problemas, às vezes obedecemos para não haver escândalos, mas lá dentro estamos discordando de tudo. Obedecer o que se manda e por dentro se torcendo de ódio e de raiva, tudo isso para Deus é vão. O coração tem que ser submisso, obedecer voluntariamente. Obediência tem a ver com as ações, submissão tem a ver com as atitudes. Ações é de fora, é aquilo que é exterior. Atitude é de dentro, é aquilo que é interior. 1 Crônicas 28 e 9. 1 Crônicas 28 e 9 diz assim: Davi passando o reino para o seu filho Salomão. E Davi disse para Salomão: reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Eu vou repetir: sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Salomão, Deus sonda todos os corações. Salomão, Deus conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Mas o que eu quero frisar neste versículo de 1 Crônicas 28 e 9 é que Davi estava dizendo para o seu filho Salomão que as coisas para Deus têm que ser feito com voluntariedade. Você tem que ser espontâneo, porque tudo que você fizer obrigado, Deus não aceita.
Você já ouviu falar de rebelião requintada? Já ouviu falar? Você sabe o que é rebelião requintada? É a pessoa que é submisso e não é obediente. A pessoa que é submisso e não é obediente, ela é um rebelde requintado. A rebelião requintada é o seguinte: o pastor pede algo à pessoa, e aquela pessoa sorri, aquela pessoa concorda, aquela pessoa aplaude. Todavia, na hora de executar a ordem que o pastor deu, aquela pessoa, ela faz tudo diferente. Ela faz tudo do jeito dela. E nada sai do jeito que o pastor pediu. Ou seja, na hora que o pastor pediu, a ovelha aplaudiu, sorriu, concordou. Certo, meu chefe. Tudo bem, meu chefe. Mas na hora que foi executar as ordens do pastor, do anjo da igreja, ela fez tudo diferente. Isso aí é uma rebelião requintada. É a pessoa que não é obediente, mas é submisso. Baixou a cabeça, é submisso, mas não é obediente. A rebelião requintada, ela mata mais pastor do que a rebelião declarada. A rebelião declarada é a pessoa que obedece, mas não é submisso. É o contrário. Mas a rebelião requintada, ela leva mais pastor para o hospital do que a rebelião declarada. Porque a rebelião declarada já é inimigo mesmo, bate de frente e vamos ver quem é que ganha nessa luta. Mas a rebelião requintada é o chamado matar na unha. Tudo que o pastor pede, a pessoa sorri. Sim, senhor. Verdade. Quando vai fazer, faz tudo diferente. A rebelião requintada mata mais pastor do que a rebelião declarada. Você sabe que 80% dos pastores sofrem de coração. É hipertenso. Toma 5, 6 remédios à noite para dormir. Por causa dessas coisinhas. Ele pede uma coisa e a ovelha faz diferente. E ele não pode fazer nada com a ovelha. A única coisa que ele pode é orar por ela, para Jesus guardar e levar para a glória, né? Obedecer é para os homens. Vê. Porque obedecer é representado através das ações que você faz. Submissão é para Deus. Porque é uma atitude que nasce do seu interior na voluntariedade de servir a obra de Deus. E quando a gente fala de respeitar a autoridade, para você respeitar as autoridades constituídas por Deus, você tem que ser obediente e você tem que ser submisso. A Bíblia tem vários exemplos de homens que respeitaram na íntegra a autoridade espiritual. Lembra de Davi? Teve várias chances de matar Saul, sim ou não? Sim. Mas nunca tocou no ungido do Senhor. Paulo também, lá no Sinédrio, ele deu um discurso. E por causa do seu discurso, o sumo sacerdote Ananias mandou que alguém batesse na boca de Paulo. Dá um murro na boca dele. Foi assim que o sacerdote Ananias falou. Paulo então disse para
aquele sacerdote: Deus há de te ferir, parede branqueada. Eu não sei porque Paulo chamou aquele homem de parede branqueada. Ele devia ser assim, branquinho. Deus há de te ferir, parede branqueada. Aí alguém que estava perto do apóstolo São Paulo tocou nele assim e disse: rapaz, cuidado, que esse homem que está mandando te bater é o sumo sacerdote. Na hora que Paulo percebeu essas palavras, que era o sumo sacerdote que estava mandando bater nele, ele disse: me desculpe, eu não queria dizer isso, eu não sabia que esse homem era o sumo sacerdote do Senhor. Eu retiro as minhas palavras. Mesmo ferido na boca, Paulo retirou as suas palavras, porque ele não sabia que aquele homem era o sumo sacerdote. Quando ele soube de alguém, ele retirou as suas acusações e as suas palavras, chamando aquele homem de parede branqueada e desejando que Deus ferisse aquele homem. Paulo engoliu as suas palavras. Em outras palavras, Paulo pediu desculpa. Paulo se arrependeu do que falou, porque Paulo sabia respeitar